Boa noite a todos. Hoje é a última palestra do ano de 2025 aqui nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade. E é com muita alegria que mais uma vez nós agradecemos a Jesus por mais uma oportunidade de trabalho, rogando ao Mestre que envolva a todos os corações aqui presentes em muitas bênçãos de luz, se estendendo também aos nossos irmãos que irão nos acompanhar ao vivo ou posteriormente nas redes sociais. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que gera uma certa curiosidade, que por vezes pode gerar também ansiedade, até mesmo uma certa angústia, preocupações. Hoje nós vamos falar sobre questões do futuro, que está em O Livro dos Médiuns. Mas vamos a uma época lá atrás, exatamente no dia 8 de julho de 1927, onde estavam reunidos em uma pequena mesa singela alguns amigos espíritas, entre eles uma figura humilde, boa. Era um jovem de seus 17 anos de idade. Momentos depois, esse jovem, com lápis entre os dedos, começa a escrever. Escreve, escreve, escreve. Seu nome, Francisco Cândido Xavier. Ali, naquela casa simples, iniciava o seu trabalho de psicografia, que levou a muitos corações mensagens consoladoras. Quantas pessoas não procuraram o Chico para saber notícias de seus familiares? Quantas mães, quantos pais não recorreram ao Chico para ter notícias de seus filhos, de seus parentes? E quantos também não procuraram o Chico por curiosidade? Mas certa feita, se aproximou uma senhora e foi procurar o Chico no trabalho. Chegando lá, foi informada que o Chico não estava no trabalho, que ele se encontrava em casa. Ela sai de lá, vai até a casa do Chico, e ao chegar na casa do Chico, é dita a ela: eu acho que está tendo algum engano, porque o Chico está trabalhando. Lá vai a mulher novamente voltar lá para o trabalho. E dessa vez é dito a ela que, na realidade, ele tinha saído para um serviço. E ela fica danada da vida, solta alguns palavrões e vai embora. Era que o chefe do Chico tinha proibido qualquer atendimento dele ali na empresa. Pois bem, cai a noite, as portas e janelas do centro espírita se abrem, lá vai a mulher, entra lá, avança no Chico, esbofeteia o rosto dele e depois, com uma voz trêmula, nervosa, diz: você está pensando que eu tenho tempo para ficar para cima e para baixo atrás de você? Agora já para aquela sala e vai me aplicar um passe. E ela foi para a sala. O que faria nós? O que faria nós? Mas o Chico, já daí, ele nos traz
uma lição. Ele eleva o seu pensamento a Jesus e diz: Senhor Jesus, para aplicar um passe é preciso estar com o coração calmo para poder ajudar o próximo. O Senhor sabe que eu não estou com raiva dela. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas é que ela me deixou em um estado meio estranho. Vejam outra lição que o Chico nos traz. Porque se fosse com a gente ia dizer que ficou com raiva, a gente ia estar falando desse assunto a semana toda, ia querer talvez revidar com palavras, ia dizer que estava com raiva. Mas aí é que está a lição, porque a raiva faz com que gere na gente sentimentos ruins, doentios. Se a gente fica persistindo, alimentando o que aconteceu, a gente adoece. E aí o Chico diz assim: ela me deixou em um estado meio estranho. Então, nos convidando a trocar a raiva pelo estado meio estranho. Me ajuda, Jesus. E aparece o seu mentor espiritual, Emmanuel. Ele diz: o Chico, para ajudá-la, é preciso alcançar o coração. Converse com ela. O Chico foi conversar com ela e disse: minha irmã, a senhora me perdoe por eu ser uma pessoa muito ocupada e não poder atender a senhora, mas é porque lá no trabalho meu chefe não permite que eu faça atendimento. A senhora compreende que eu trabalho na empresa, preciso do trabalho, eles me pagam. E eu preciso dele para poder sustentar os meus irmãos. E aí ela começou a chorar, eles conversaram, Chico aplicou o passe e ela saiu dali com o seu coração aliviado. Porque quando ela foi procurar o Chico, ela acreditava que ele era a única pessoa que poderia acalmar o seu coração, aliviar a dor que ela estava sentindo. E quando ela vai embora, ele pergunta: Emmanuel, eu estou com a razão? E Emmanuel responde: Chico, você está com a razão, mas ela está com a necessidade. Então, outra lição para nós. Diante de algum desafio, de alguém que nos procure, que esteja em certo desequilíbrio, mesmo nós estando com a razão, procuremos olhar a necessidade do outro. Oremos. No dia seguinte, o Chico vai ao trabalho, com o rosto todo inchado. O seu chefe perguntou: ô Chico, o que aconteceu, Chico? E o Chico respondeu: bati na porta. E aí ele, que usava óculos, eu imagino que é assim, tá, gente? Sobreolhou pelos óculos, mas Chico, pelos dois lados. E o Chico: pois é. Vejam que lição, não comentou, não divulgou, não compartilhou. Se fôssemos nós, né, um mês compartilhando, no mínimo. Se não guardasse ali o ressentimento para a próxima encarnação.
Então, Chico era esse, que nos trazia vários exemplos através das suas ações. Então, eram muitos aqueles que procuravam o Chico para saber sobre notícias dos entes queridos, mas também ele era procurado por aqueles que tinham curiosidade, queriam saber sobre o futuro, se ia casar, se ia arrumar um bom emprego, se ia separar, se ia ter filhos, se ia trazendo para os dias de hoje, próximo ao final do ano, se ia ganhar na Mega Sena da virada. Havia muitos. Então, é sobre esse tema, o futuro, questões sobre o futuro, que nós vamos refletir um pouco. É um tema que está em O Livro dos Médiuns, ali no capítulo 26, item 289. E é interessante que o Chico, que o Kardec, ele apresenta ali várias questões. Inicia já perguntando direto: os espíritos podem nos fazer conhecer o futuro? E a resposta também é direta. O homem que conhecesse o futuro, ele negligenciaria o presente. E é verdade. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Se nós soubéssemos o que iria acontecer no amanhã, qual era o esforço que a gente ia fazer no dia de hoje? Nenhum. E aí a gente ia ficar ansioso, doido que chegasse esse futuro, o dia de amanhã. Olha que angústia. Então Deus, na sua sabedoria, nos permite que nós não tenhamos esse acesso ao futuro. Por que então nos preocupamos tanto com o futuro e tão pouco com o presente? Por que será? E muitas vezes nós nos preocupamos também com o passado. Olha quanta preocupação a gente gera desnecessariamente. A gente fica preocupado com o passado, com o que já foi, e se preocupa com o futuro que ainda não veio. Mas o futuro é a consequência da nossa ação de hoje. Então a gente fica angustiado. Mas essa angústia, essa ansiedade não é de hoje. Não é de hoje. Sempre existiu. Agora, se pararmos para pensar, muitas de nossas ações, nós estamos, por vezes, como crianças, insatisfeitos com o presente, ansiosos pelo futuro e angustiados porque não sabemos por que sofremos. Agora, imaginem vocês, nós lá no plano espiritual, nos preparando para reencarnar. E lá a gente fica ansioso, pensando no futuro, como é que vai ser a minha próxima reencarnação, o que eu vou fazer. E ali, depois de um estudo, de preparo, começa então a atormentar o juízo do tutor. Eu quero reencarnar. Me deixa reencarnar, pelo amor de Deus. Eu quero voltar para aquele mundo de provas, de expiações, de dificuldades, de dores, de sofrimentos, de aflições. Que maravilha! É para lá que eu quero ir. Porque eu sei que eu passando por essas provas, eu logo vou avançar, vou ser um espírito mais evoluído. Então, por favor, me deixe voltar para aquele mundo infeliz.
e fica ali atormentando. E aí o tutor diz, tá bom, se acalme, escreva aí o que você acredita que vai cumprir. E aí na nossa empolgação a gente escreve um livro de 2.000 páginas, que a gente quer virar logo anjo, e entrega para o tutor. E aí o tutor dá aquele sorriso de lado e diz assim, nós vamos analisar. Só um detalhe, nós também iremos avaliar, analisar as fichas reencarnatórias. E a gente faz igual aqueles emojis que tem no WhatsApp, né? A gente coloca a mãozinha assim, morrendo de vergonha. Meu Deus do céu, vai ter acesso ao meu passado. E aí passa o tempo. Depois o tutor volta, entrega um livro de 200 páginas. A gente não entende, mas tudo bem. Vamos fazer a nossa matrícula lá no Instituto da Reencarnação, onde vai ser avaliados os nossos méritos, deméritos, as provas, expiações necessárias. E aí a gente é feita a matrícula e tal, e nos entregam uma apostila de 20 páginas. Mas não é possível. Mas o importante é eu reencarnar, eu renascer, eu voltar para aquele mundo. E a gente renasce, a gente reencarna e descobre que 2 páginas daquela apostila está difícil demais de carregar. A gente começa a reclamar que o fardo está pesado, que não merece passar pelo que está passando, que a minha dor é maior que a dor do vizinho, que Deus não é justo, porque me permite passar por essa situação tão difícil, e fica ali. E aí, até que nós vamos sendo convidados para ir a uma casa espírita, este reencarnante. E ao chegar na casa espírita, a gente começa a assistir palestra, tomar passes, água fluidificada, né? Participar, começa a fazer amizade com outros trabalhadores da casa, começa a se inteirar dos trabalhos da casa. E aí, nessa interação, a gente acaba descobrindo que tem um médium ostensivo, vidente. Vou colar nele. E aí eu me aproximo dele e vou começar a contar sobre o meu sofrimento, sobre o que eu passo, sobre... Será que não tem como dizer o que é que vai acontecer? Será que não dá para dizer quem está do meu lado, o irmãozinho que está do meu lado? Porque eu estou sentindo a presença de um irmãozinho. Não se enganem, porque o apóstolo Paulo deixa claro que nós temos uma nuvem de testemunhas. Nunca estamos sozinhos. E aí a gente começa também, já não bastava atormentar o tutor no plano espiritual, a gente começa a atormentar o pobre do médium aqui, no plano físico, querendo que ele resolva os meus problemas, me dê um direcionamento, fale sobre o meu futuro, e se o médium não estiver atento, ele cai nas malhas da vaidade, e é um grande perigo. Portanto, o médium não é um ser de luz. Vai nos lembrar Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade. É alguém com muito débito, é alguém necessitado ali de muito trabalho para ressarcir os seus débitos. E nos afirma Martins Peralva, quanto mais ostensivo, maior é a dívida. Então, nós estamos na casa espírita para nós estudarmos, para nós aprendermos,
para nós ajudarmos uns aos outros, para fazer que essa luz da doutrina espírita se espalhe, alcance outros corações, porque o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem. É fazer com que as pessoas procurem se melhorar através do trabalho do bem, do esforço de sua renovação moral. É esse o objetivo. Todos nós somos aprendizes nessa grande escola que é o planeta Terra. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, quando a gente vai ao livro Nos Domínios da Mediunidade, ali no capítulo 18, o mentor August, ele vai nos dar um alerta. Ele diz assim: não atribuamos ao médium obrigações que nos competem de caráter exclusivo e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto cabe a cada um de nós o esforço, o serviço árduo da própria ascensão. Então não depende do outro, depende de nós. A gente quer saber como é que vai ser o nosso futuro? Perguntemos à nossa consciência. Como é que está sendo as ações de hoje? O que eu estou construindo hoje? Quais são as sementes que eu estou plantando no jardim do meu coração? Essa é a pergunta. Façamos como o espírito de Santo Agostinho, na questão 919A, quando ele ali dá o roteiro do que ele fazia ao fim do dia, passava a revista, o que fizera, perguntava se não tinha magoado alguém, se tinha feito alguma coisa que tinha prejudicado alguém, se cumpriu com o dever, se seguiu a regra áurea de fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que assim fosse feito. Então, ele nos diz, foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim precisava melhorar. Porque é assim, meus irmãos, quando a gente vai se dedicando ao trabalho do autoconhecimento, a gente vai identificando em nós as nossas dificuldades. E a partir daí, é preciso que a gente se coloque no trabalho renovador. A partir que a gente se coloca ali no trabalho renovador, a gente está construindo um futuro melhor. A gente vai chegar amanhã melhor do que hoje e assim por diante. É uma construção paulatina, é um processo, não é de um dia para o outro. Hoje eu estou bem e 2026 vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, vai estar tudo bem. Não é assim que funciona. A gente fica criando essas ansiedades, principalmente quando chega próximo ao final do ano. Eu recordo que no final do ano passado, eu ficava, se eu vou separar tantos livros para ler. Aí eu vou fazer isso, vou fazer uma dieta, vou entrar na academia, vou fazer aquilo, outro. A gente faz um monte de plano. O que acontece? Chega o final do ano, do próximo ano, e a gente olha e diz, vixe Maria, eu não cumpri nada do que eu prometi no ano lá atrás. E o que acontece é que a gente está repetindo a mesma coisa. Ontem, por exemplo, eu disse assim para a Soares, vamos tomar um café ali na padaria. É a nossa despedida do cafezinho da padaria, daquele pãozinho quente, amanteigado, gostoso, crocante. Então eu vou me despedir. Tomamos café, eu disse, olha, ano que vem, 2026, nada de pãozinho da padaria, aquela delícia.
Aí ele disse, ainda bem que você está dizendo na sexta, porque se for na segunda, geralmente não se cumpre. E é verdade, que é a prova. Quantos dizem assim, eu vou começar a fazer um exercício na segunda-feira? Não começa, comece na sexta, comece no sábado, não comece na segunda. Não diga que vai começar que não dá certo. Você pode até começar, mas não continua não. Eu já fiz a prova, não continua não. Então a gente fica, né, empurrando para o próximo ano, como se o ano fosse trazer as respostas. Não, daqui a um mês eu vou estar melhor, daqui ano que vem, olha, só falta alguns dias, vai ser melhor. Eu tenho certeza que o ano de 2026 vai ser diferente. E aí, pode escrever, chega o ano, se você não mudar, o ano não vai ser diferente. Porque a mudança não está nos números, não está naquela mudança de rompida de ano, que a gente sente, né, aquelas energias, não está nada disso, tudo bobagem. A mudança acontece quando decidimos mudar o que está dentro de nosso coração. Essa é a mudança. E é aí que a gente constrói, colabora para um futuro melhor. A gente entende que nas civilizações antigas, os médiuns eram vistos como deuses, semideuses, pitons, pitonisas, oráculos, magos. Agora imagine quantas pessoas naquela época levavam os seus filhos, por exemplo, para saber como era o futuro. O que ia ser do seu filho no futuro. Imaginem uma mãe levar um filho para saber o que seria dele no futuro e descobrir que aquele filho, gerado 9 meses em sua barriga, é alguém que vai contribuir para destruir a família. O que não causava de sofrimento. Então, Deus é muito sábio, Ele sabe de todas as coisas, tudo vem no seu momento exato. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. Kardec, percebendo as inquietações do mundo, logo pergunta, o futuro pode ser revelado ao homem? E a resposta é direta. Em princípio, o futuro lhe é oculto. Lhe é oculto. Em algumas ocasiões excepcionais, pode ser revelado se Deus permite. E aí a gente volta ao livro dos Espíritos, no capítulo 10 da terceira parte, Conhecimento do Futuro. Ali Kardec apresenta 4 questões acerca desse tema. Interessante é a nota que Kardec coloca ali, quando ele diz: quanto mais se reflete sobre as consequências que resultariam ao homem saber sobre o futuro, mais se vê o quanto a providência divina é sábia. Não é? Porque iria causar muitos desequilíbrios, mais do que já existe, se soubéssemos antecipadamente sobre um futuro de preguiça, né? Relaxar, a pessoa não ia fazer nada para alcançar. Que mérito teria? Nenhum. Nenhum. Se acomodaria. E aí, no livro dos médios é relatado também que, às vezes, certas coisas são reveladas através do sonho. Nós gostamos muito de assistir um programa todos os domingos que tem no YouTube sobre EQM, experiência de quase morte.
E outro dia nós estávamos assistindo um caso de uma jovem senhora que em 2009 ela ia fazer uma prova no Detran, na escola, para tirar a habilitação. Um mês antes, o seu esposo chegou em casa com o Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo para ela ler para ele. E ele conta a ela que ele ganhou aquele livro de um amigo que lhe deu, porque ele contou a ele que estava tendo sonhos estranhos. Ele se via, ele era policial, ele se via, são as palavras dela, abatido. Ele se via abatido e cercado por pessoas de fardas. E aí foi lido o Evangelho naquela noite, e depois ele nunca mais tocou no assunto. Na véspera dela fazer o exame, ela estava em frente ao computador com o seu filhinho de 1 ano e ela estava fazendo alguns testes no computador, testes referentes às provas da autoescola. Quando ela errava, vinha um outro carrinho e batia no carrinho dela. E aí a criança que estava no colo dela, o seu filho, gostava, ficava, a criança não entende. E aí ela disse que errava de propósito, só para ver o carrinho bater um no outro. Lembrem do detalhe que eu vou contar. O carrinho era uma caminhoneta cor de vinho. E o carro deles, na brincadeira, era um carrinho azul. Pois bem, no dia seguinte foram para a cidade vizinha, porque lá não tinha autoescola, então a prova foi na cidade seguinte. Na BR estava tendo problemas de obras, então ficava uma fila de carro para os outros carros passarem e depois trocavam. Eles fizeram, ela foi, fez a prova. Quando eles estavam retornando pelo mesmo caminho, em uma curva, aconteceu o acidente. E ela, depois de um tempo, acorda no hospital com o médico informando do acidente que o seu marido havia falecido. Ela conta em detalhes a experiência de quase morte que ela teve e tudo aquilo que o esposo dela havia relatado para ela aconteceu. Detalhe, o carro que bateu de frente com os dele furou, né, a fila, veio em alta velocidade, era uma caminhoneta vinho. E o carro deles era um carro azul. Então, pode ocorrer, há inúmeros casos de pessoas que têm sonhos que revelam alguma coisa boa ou ruim. Então, em O Livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte: o espírito pode prever uma coisa que vai acontecer, mas o momento exato, às vezes, pode depender de uma outra coisa que não aconteceu e que só Deus conhece. Então, nada de ficar inquietado, com medo, com receio. Eu não vou agir porque eu tenho medo que não dá certo. Isso vale para tudo. Se a gente fica ali colocando obstáculos, a gente paralisa, a gente não vai adiante. Então é preciso que a gente esteja confiante em seguir, né? Rogando a Deus que nos dê força, coragem, bom ânimo para passar pelas lutas da vida. Afinal de contas, a gente está no mundo de provas e de expiações. E o que tiver de acontecer, vai acontecer no seu momento exato, no momento certo. Por isso, Kardec ele faz um alerta. Quando algo
é útil, Deus permite que seja revelado. Se não for útil, Ele não permite. E Ele faz um alerta, olha, cuidado com os charlatões, cuidado com os impostores. Nesse período, quantas pessoas estão fazendo previsões para o ano todo? Que o artista tal vai se separar, que não sei o quê, que vai ter um acidente de avião, de carro, não sei o que lá, que fulano vai casar, fulano vai separar, fulano vai engravidar. É uma loucura de informações, fora que o mundo vai acabar. Essa história, vou fazer 51 anos, eu escuto desde criancinha. O mundo vai acabar. Como se fosse assim, sabe? Meu Deus do céu, a pessoa fica angustiada, meu Deus, o mundo vai se acabar. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Para que se inquietar? Deus sabe de todas as coisas, não é? Então, no livro Momentos de Decisão, psicografia do nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco, ali no capítulo 5, que tem o título Ganhe o Dia de Hoje. Iniciar ali com a passagem que está no Evangelho de Tiago, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, quanto mais no dia de amanhã. Então, para que ficar com essa angústia, essas ansiedades? Vivamos o dia de hoje. Hoje é o dia mais importante da nossa vida. É o dia de hoje. Deus, a cada dia que nos concede retornar a este mundo físico, sim, porque há muitos que vão dormir e não acordam. Mas a gente que acorda, agradeçamos a Deus a oportunidade de aqui retornar a esse plano físico, de voltar, e façamos no dia de hoje o melhor de todos os dias. O amanhã a gente não sabe. Então, Marco Prisco, ele vai nos orientar dizendo assim, olha, torne o dia de hoje útil a você. Não desperdice com horas vazias. E nem preencha com frivolidades. A pessoa passa o dia todinho no WhatsApp, nas redes sociais, o dedo fica assim, ó, capaz de pegar uma câimbra. Para cima e para baixo. Ocupemos com coisas, pensemos antes do celular, o que tinha antes. Antes as pessoas liam mais livros, faziam mais coisas. Hoje, você está se comunicando mais com pessoas nas redes sociais e menos com as pessoas dentro de casa. Isso é inadmissível. A primeira escola é em casa. São com estes que nos reunimos. E os Espíritos nos dizem, nos reunimos com aqueles que prejudicamos e fomos prejudicados. Mas tem um propósito, nos reconciliarmos um com o outro, ajudar, ser paciente. Por isso Marco Prisco ainda diz, olha, rompa as amarras com o ontem negativo. Colabore para um amanhã abençoado. Romper, exterminar o homem velho e fazer nascer o homem novo. Ou seja, exterminar aquilo que ainda carregamos em nosso coração, que nos prejudica a avançar, que é um obstáculo. O que é um obstáculo que nos impede de avançar? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ciúme, a maledicência. Esses sentimentos nos prejudicam a avançar. Há uma mensagem no livro Paz e Renovação, é o capítulo 29, que o Espírito Emmanuel nos lembra que cada momento é o chamamento de Deus para a nossa melhoria, para a nossa renovação.
Sede paciente, a paciência é o melhor ingrediente para todas as soluções, para todos os problemas. Enquanto que guardar ressentimento, mágoa, rancor, inveja é destruidor. A gente enferma, a gente fica doente, a gente se desequilibra. Então o convite é para que nós possamos melhor aproveitar com sabedoria o dia de hoje. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, eu desejo a todos que 2026 venha repleto de muito trabalho. Possamos suar, porque através do trabalho renovador, trabalho em nós, que a gente se liberta dessas amarras negativas, que a gente avança, que a gente consegue ter um futuro promissor. Lembremos, o futuro só será bom, só será produtivo de acordo com a nossa plantação de hoje no presente. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.